Programa Sinap no ar, um programa produzido pelo Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná. A gente convida você a estar participando junto com a gente nesse programa. Em todos os programas, nós estamos na Rádio Blitz.net e também aqui na CWB TV, canal 5 da NET. Nosso WhatsApp 41 99658 6981, doutor Vitor Hugo. Pois é, como nós estávamos acostumados sempre no programa de rádio, muitos programas foram ao vivo, então nossos entrevistados vinham ao estúdio. Agora, com essa questão de pandemia e tudo mais, a nossa situação agora é fazer gravado. Então eu fiz uma entrevista, pela primeira vez, assim eu quero continuar, sempre ter pelo menos uma entrevista em cada programa. E hoje nós estamos entrevistando a doutora Andréa Cândida Vitor, que é presidente da Comissão Racial da OAB. O assunto em tônica é essa, Nós temos todo mundo sabe aquela situação que aconteceu nos Estados Unidos e nós vamos tratar desse assunto. É muito interessante essa entrevista aí. Por favor, vamos colocar no ar, Santos, por favor. Boa. Muito bem, estamos aqui para a Rádio Blitz, programa CWB TV, programa Sinap no ar, conversando com a doutora Andréa Vitor. Doutora Andréa Vitor está conosco aqui. Como vai, doutora Andréa, tudo bem? Olá, gostaria de cumprimentar a todos, agradecer a Sinap, agradecer ao doutor Vitor Hugo por nos possibilitar estar aqui hoje com vocês. Muito bem, doutora Andréa Vitor, e aí eu sempre brinco com ela, tem essa liberdade, o sobrenome dela é o meu nome, Então, isso foi uma feliz coincidência, mas é isso, Andréa Vitor e Vitor Loureiro, advogado aqui, presidente do Sinap. Muito bem, a doutora Andréa Vitor, ela é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB do Estado do Paraná. E nosso questionamento, já da primeira vez que ela deu a entrevista lá no nosso programa, no Sinap, lá na Rádio Blitz, é isso. Em 2020, existe a necessidade de ter uma comissão de igualdade racial dentro da OAB? É necessário essa comissão, doutora André, por favor? Olha, em 2020... não é só necessária a existência da Comissão de Igualdade Racial dentro da OAB Paraná, como é essencial, não é? Nós, enquanto Comissão de Igualdade, nós buscamos a igualdade de direitos dos advogados negros, por óbvio, claro, mas também funcionamos como observatório, do que acontece na sociedade como um todo, não é? Então, essa é uma das nossas funções. E a nossa realidade e a nossa resposta, se bem que o caso não tem a ver com advogado e tudo mais, nós estamos acompanhando hoje, contemporaneamente, o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos e a repercussão não só nos Estados Unidos, como mundial. Nós estamos vendo, até tentaram aqui na cidade de Curitiba um movimento que se dizia contra o racismo, mas até descambou, a situação ali não ficou muito bem definida qual era a intenção, mas enfim, nós estamos vivendo isso e isso nos incomoda muito, tem que ficar discutindo essas situações por uma questão de cor de pele, onde as pessoas ficam aí sendo diferenciadas nessa situação, Então, o que nós temos acompanhado? E essa situação mundial, agora se descamba por uma violência terrível. O problema maior é isso, Uma coisa de reivindicar, qualquer que seja aí a crítica a reivindicar alguma coisa, assim, fazer uma passeata, fazer um movimento ordeiro, É uma situação. Agora, descamba por uma baderna é complicado, ou da democracia, aí nós estamos envolvendo política, um monte de coisas, Mas qual o trabalho, o que é desenvolvido nessa comissão a qual a senhora é presidente, doutora Andréa? Olha, sobre a questão do George Floyd, a gente tem que ter em mente uma situação. Primeiro, nós estamos vivendo numa situação atípica hoje, mundialmente falando, com a questão da pandemia. Verdade. Ou seja, tudo emocional, tudo psicológico, hoje tem um outro pano de fundo. Segundo, nós aqui no Brasil já vínhamos de uma questão bastante delicada
que foi a morte do menino João Pedro no Rio de Janeiro, certo? Então, já vinha toda aquela comoção, né, pela situação, que será futuramente apurada exatamente o que houve, mas já se tinha também esse ingrediente social nessa questão. Quando estoura lá nos Estados Unidos a questão do George Floyd, como se, me parece como se fosse uma onda, não é? Certo. Me parece que fosse uma onda de protesto, porque você tem protestos em todos os lugares do mundo. Não é só nos Estados Unidos, onde a situação está bastante crítica, mas nós temos protestos aqui também no Brasil e temos protestos no mundo inteiro. Não é? E aí e aí o que você tem que ser dito é que os movimentos de protesto, a indignação, ela vai ser sempre muito bem-vinda. E nós temos que ter um certo cuidado na avaliação, por exemplo, no que ocorreu aqui no Paraná, né, que teve a quebra do Fórum Civil, aquela situação toda, porque isso tem que ser, de uma certa forma, desvinculada da movimentação, da indignação com as mortes, da indignação do racismo. Não se pode colocar essa questão da indignação com o quebra-quebra, com o que houve, né, que inclusive a OAB se manifestou a respeito, então logo teve ciência, com a questão do racismo. São duas lutas diversas que não se comunicam. E a gente nunca sabe quem eram as pessoas que estavam lá e que promoveram esse quebra-quebra. A posição dos líderes do movimento, que foi noticiado na imprensa, que não estava relacionado com eles, né? Agora só o inquérito poderá dizer. Pois é, são situações assim que talvez a intenção do protesto seja boa no começo, mas depois misturam-se ou descamba, não há um controle, né? Quebrando situações, como a gente viu, quebra-quebra, mas não é isso. O que nós temos que nos preocupar, nós temos que ter argumentos. Aí, se nós, advogados, trabalhamos com leis, cobrar até dos legisladores para cada vez nos cercarmos de mais medidas judiciais, porque é o que nos cabe, é o que nos sobra fazer medidas judiciais. Já temos leis, né? Mas mesmo assim temos que fortalecer sempre essa prevenção, para que o racismo seja assim, o mais grave possível, para aquele transgressor pensar muito em fazer um momento desse de desacatar uma pessoa, e seja em qualquer lugar, porque nós temos isso em vários níveis, níveis culturais. O racismo está impregnado, né, na sociedade brasileira, infelizmente, né? Dizem até, ficam fazendo comparações, que é um tipo de racismo nos Estados Unidos, do brasileiro é outro, uma situação mais latina. Sim. E tal, né? Porque lá, e dizem inclusive que eles chamam até do racismo inverso, onde o negro americano, ele não quer saber do branco, ele impõe as suas situações, né? Não de submissão, mas imposição. Então, e olha, nós tivemos uma experiência aí por 8 anos, o Barack Obama, né, o presidente negro, onde deveria isso ser introduzido na cultura, mostrando a capacidade daquele homem que presidiu muito bem os Estados Unidos por 8 anos, né? Não tivesse sido um bom presidente, não teria sido reeleito, né? E mesmo assim mudou-se o presidente e a situação eclodiu aí dessa maneira, não é, doutora? Exato. Mas há nuances muito diversas no racismo americano, na sociedade americana, na sociedade brasileira. Uma delas, e é essencial, é a questão histórica, não é? Porque o negro americano sabe de onde veio, o negro brasileiro tem muita dificuldade de encontrar as suas raízes e a sua história. Isso difere muito o movimento. Muito do que nós falamos hoje aqui no Brasil, quando se fala em movimento negro, em luta por igualdade racial, é importada até dos Estados Unidos em razão dessa deficiência. Outra situação que difere muito dos Estados Unidos é a falsa ideia, é um mito da democracia racial. Nós não temos democracia racial no Brasil, sinto muito informar. Nós não temos, nós temos um racismo institucional e um racismo estrutural, que difere dos Estados Unidos. Eu, como criminalista, nós temos aquelas questões da discussão,
por exemplo, dos crimes e as pessoas que estão presas, né? Onde se você tem aparece muito essa situação aí. E essa abordagem mesmo americana, a gente tem que ficar lembrando a forma, né, de abordagem técnica. Que técnica é essa de um cidadão algemado no chão, né? A gente não precisamos descrever, isso aí vai ser muito comentado ainda, mas parece a tensão ali, o tensionamento já produziu o evento morte, porque é inacreditável o que a gente vê naquelas cenas. E porque nós temos a cena, e porque nós temos o filme, né? Quantas situações nas noites brasileiras aí por todo o país, né? Por todo o mundo, inclusive, que não é gravado, que não é filmado, né? E a gradação racismo é pequeno, médio, grande, intenso, é violento ou é só aquela situação da piadinha, do deboche, do desmerecimento, né? Do diferenciação em certos lugares, não é isso, doutora? Sim, sim. Eu acredito que a grande resposta que nós devemos buscar, ela se encontra na educação. Não é? Nós precisamos educar as nossas futuras gerações. Primeira parte, entendendo-se a contribuição do povo negro ao Brasil, certo? E trazendo essas raízes. E, segundo plano, afastando-se qualquer tipo de discriminação em razão de cor, credo, religião, etnia, enfim, nacionalidade. Nós não temos outra forma. Mas enquanto a educação não chega, daí a grande importância também da política de cotas, que ficaria para um outro assunto, nós temos que coibir essas ações racistas e que se enquadrem em tipos penais com a lei. É verdade. Doutora, nosso tempo é curto, né? Nós temos aí os nossos colunistas, como a doutora tem acompanhado o nosso programa. Essas 2 horas de programa, hoje em dia, se fala, nossa, que programa longo, mas as matérias são tantas, as áreas de direito é tão grande que o nosso tempo fica limitado. Eu quero agradecer a sua participação, manter o convite, como eu já deixei, sempre aberto, tá? Não vamos nos intimidar. Se houverem denúncias pontuais, se houverem sugestões a serem dadas para os nossos governantes, às vezes tem detalhes na vida que só a pessoa que sente, a coisa parece ser, e às vezes é simples de resolver, e pode vir uma dica e um aconselhamento. Também convoco a quem estiver nos ouvindo, participando aqui pelo nosso WhatsApp, traga aí sua reclamação, traga sua denúncia que nós podemos encaminhar, né? Se for na parte judicial, os advogados e advogadas de todo o estado do Paraná que nos escutam e sofrem em cidades pequenas, em comarcas, em delegacias de polícia, seja com quem for, encaminhe a sua denúncia, podemos encaminhar aqui pelo programa, continua aberto os microfones para a doutora Andréia aqui trazer as suas denúncias, e é sempre bem-vindo. Não vamos deixar, vamos mudar culturalmente, como é a sua sugestão, vamos mudar para melhor essa situação, ok, doutora Andréia? Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigada pelo fala. Até mais. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem que a gente é apaixonado por copos e taças, né? E eu estava muito ansiosa para receber esse copo que acabou de chegar e que eu vou mostrar para vocês agora, que é um copo para uísque, um padrão oficial que se usa lá na Escócia, tá? Olha que graça esse copo. Então é o copo de uísque produzido pela Shots Weasel com tecnologia Tritan, que contém titânio na composição, que vai tornar o copo muito mais resistente. Então esse formato ele vai proporcionar para você uma exploração muito maior do uísque, porque você vai conseguir apreciar o sabor, né, e também o aroma do uísque, porque o uísque também tem aroma. Então olha que graça. A gente acabou de receber, tá? Não vieram muitas peças, nós vamos fazer, a caixa dele é com 6, mas a gente também vai fazer a venda avulsa. Então fica a dica aí para o Dia dos Namorados, você pode montar um kit com 2 taças dessa aqui, para aquele seu namorado ou namorada que